Olá pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é Rodrigo Donini e hoje nós vamos ver e conhecer um pouquinho mais sobre o Emmet Lifestyle. O que o Emmet Lifestyle possibilita? Ele nada mais é do que uma ferramenta que possibilita a visualização instantânea e imediata de alterações que eu possa fazer no meu código dentro da minha IDE, no caso o Sublime, diretamente dentro do meu browser. Tá? A grande vantagem dele é que ele atua em duas vias, ou seja, as alterações que eu possa fazer no browser, elas se refletem também para dentro do código final, para dentro do meu arquivo CSS. Tá? Uma outra grande vantagem que esse cara carrega junto com ele é o fato de eu poder subir um arquivo local, um HTML que está local, não necessariamente rodando dentro de um Apache, de um servidor, seja ele qual for web, tá? Eu subir esse arquivo local e criar, digamos, um servidor virtual remoto, de forma que eu possa acessar de qualquer lugar que tenha internet. Tá? Então eu posso acessar via 3G no meu celular para validar funcionamento, etc. e tal. A grande vantagem desse tipo de ferramenta é o fato de eu poder utilizar mais de uma tela para desenvolver. Por exemplo, numa tela eu trabalho com a minha ideia, numa outra tela eu tenho o browser aberto. Eu posso também estar trabalhando com N dispositivos abertos nesse mesmo momento e enxergando as alterações que eu estou realizando dentro desses dispositivos em tempo real. Ou seja, sem a necessidade de dar refresh em cada um dos browsers, em cada um dos dispositivos. Beleza? Bom, o Lifestyle, ele hoje tem compatibilidade tanto para Windows quanto para Mac, tá? E ele funciona unicamente com Chrome, é o único browser que ele é compatível até então, e ele trabalha com duas ideias de mercado. O Sublime, que é uma ideia extremamente conhecida, e o Atom, tá? Para o funcionamento dele, a gente precisa tem alguns pré-requisitos de instalação, tá? E a gente precisa basicamente instalar uma aplicação local no sistema. A gente precisa instalar uma extensão de Chrome e um package, né, um pacote dentro do nosso Sublime, para que as coisas aconteçam de forma integrada. Beleza? Bom, o link para download está aqui direto na página, vocês vão acessar, eu vou colocar na descrição, tá? É lifestyle.io. Vocês vão ter direto na descrição. Eu vou colocar também o link da extensão do Chrome e o link do package lá do nosso amigo Sublime também, para que vocês possam baixar e integrar. Beleza? Bom, pessoal, agora então, rapidamente eu vou só passar pelo processo de instalação, tá? Eu já fiz o download aqui do meu aplicativo, que é necessário instalar dentro do sistema operacional, tá? Tá aqui o carinha, ele na verdade gera um zip, e desse zip resulta num app que a gente deve de colocar esse app dentro da nossa pasta de downloads, certo? Bom, uma vez instalado o app, a gente precisa baixar a extensão do Chrome. Esse aqui é o linkzinho da extensão do Chrome, como eu já tenho ela instalada, está aqui ela, ele já me disse que ela está ativa. E esse aqui é o link da extensão do package que a gente precisa instalar dentro do Sublime, tá? Talvez de todo esse processo, quem não está acostumado ainda a usar a Sublime, instalar um package Sublime seja a parte mais complicada, mas não é nada difícil, tá? Lembrando, quem não sabe, vem em Sublime, preferências, browse packages, e aí, desculpa. Lembrando que quem não sabe onde fica, eu venho aqui em Sublime, clico aqui no meu botãozinho, Sublime, e vou em Package Control. Aí eu digito o comando install package, o Sublime pensa um pouquinho, busca a lista de pacotes disponíveis, e eu simplesmente digito o nome do meu pacote que eu quero utilizar. No meu caso, não está listando aqui porque eu já tenho ele instalado, tá? Esse é um comportamento padrão do Sublime, beleza? Bom, a ideia de projeto para mostrar para vocês é muito, mas muito, muito simples, tá? Eu vou criar um arquivo HTML e vou criar um arquivo CSS. O HTML vai ter alguns elementos só para que a gente possa ir enxergando a modificação em tempo real dele, tá? Então eu vou aqui criar o meu HTML básico, vou salvar o arquivo. Bom, eu vou salvar esse arquivo num determinado lugar. Vou chamar aqui pastinha de lifestyle, criar um arquivo chamado index,
Opa, .html, vamos dar um nome aqui, projeto lifestyle, teste. Bom, eu vou criar aqui alguns elementos agora, eu vou criar, por exemplo, um H1, onde eu vou colocar um título padrão aqui. Eu vou criar um elemento P. E vou colocar um texto qualquer aqui, um lorem y dolor qualquer. Vou replicar esse texto para a gente enxergar ele como um texto mesmo. E vou criar uma div aqui dentro, que vai ser uma div que vai ser um elemento quadrado na tela. Só isso. Nada mais que isso. Certo? Bom, agora eu já tenho o meu HTML criado. Deixa eu mostrar para vocês aqui diretamente no browser como é que ele ficou. Então, nada mais é do que os 3 elementos que eu coloquei ali. Obviamente, a div não está aparecendo porque ela não tem nem estilo a ela aplicado. Tá? Bom, a gente precisa agora criar o nosso arquivo CSS. O CSS ele podia ser inline no próprio arquivo, tá? Mas eu, particularmente, gosto das coisas um pouquinho mais organizadas, então eu vou criar um arquivo separado aqui. Vamos criar um arquivo chamado styles.txt, .css, desculpa, type text/css. Isso aí, fechou. Vamos criar o arquivo, salvar no mesmo lugar, na mesma estrutura e pronto. Digamos que o body desse arquivo tem um background na cor amarela. Tá? Então vou usar aqui elementos bem crus. O nosso H1 ele tem uma fonte de 100 px. E a nossa div quadrado lá, classe quadrado, ela tem tamanho de 100 por 100. Ok, salvei. Por enquanto eu não estou rodando o servidor, então vou dar só um refresh para a gente enxergar. Ou seja, ó, estamos tendo exatamente o que a gente definiu no nosso CSS dentro do nosso, da nossa página HTML. Ok, até aqui? Bom, pessoal, agora a mágica de fato ela acontece. Tá? Então, para que eu possa enxergar o reflexo das alterações que eu faço em qualquer um dos dois lados, seja no browser, seja no meu editor, tá? Eu preciso habilitar através da extensão o uso desta ferramenta. Vejam aqui que ele me indicou que eu não tenho como rodar, que não está habilitado, justamente porque eu estou com minha Developer Tools aqui fechada. Então eu vou abrir ela agora aqui e vejam que ele habilita o botãozinho aqui para que eu enxergue esse Live Reload automático. Tá? Bom, eu vou habilitar, ele possibilita a utilização nas vias que eu comentei, ou seja, do editor para o browser, do browser para o editor, só do editor para o browser, só do browser para o editor. No nosso caso aqui não tem muito nexo, não tem muito motivo, então eu vou deixar habilitado nas duas vias, certo? Bom, se eu, por exemplo, inspecionar aqui um elemento que a gente definiu como a cor do site dentro do body, por exemplo, e eu alterar aqui no meu Developer Tools para vermelho, vejam que automaticamente ele vai refletir essa alteração para dentro do nosso código CSS lá no nosso arquivo. Tá? Então, ou seja, eu não fiz nada. Ele basicamente o que ele fez foi essa alteração. Então, vou alterar aqui para verde, por exemplo, vejam que ele já alterou lá também. Então eu posso botar aqui cinza. Então ele vai refletindo essas alterações diretamente lá para o código, certo? Bom, isso serve para qualquer um dos elementos. Tá? Então eu posso pegar aqui o meu H1, mudar o tamanho, que ele vai mudar o tamanho lá também. Tá? Como eu comentei, as alterações são em duas vias. Então, por exemplo, se eu indicar aqui que o nosso quadrado ele tem agora uma cor amarela, opa, e eu salvar, vejam que eu nem estou salvando o arquivo, tá? O arquivo não está salvo, ele já está refletindo as alterações. Então vou definir mais ainda, vou botar aqui um position absolute e vou indicar que ele está a 100 pixels da esquerda. Então vejam que ele já alterou. Então se eu, por exemplo, colocar um top aqui de 300, ele também já vai empurrar para baixo. Então essa é a mágica da alteração do nosso amigo, né? Então, ou seja, nas duas vias, à medida que eu vou alterando, ele vai refletindo essas alterações de código. Se eu pegar, por exemplo, aqui o nosso quadrado, tá? E tirar o position absolute, ele automaticamente reflete lá para o código o que a gente estava fazendo aqui.
Bom, agora nós vamos ver a segunda parte dessa ferramenta que eu acho, pelo menos, muito legal, que é o fato de a gente fazer o live load em multidispositivos, tá? No meu caso aqui, eu não vou pegar uma câmera para abrir um celular e mostrar para vocês a imagem de fora. Eu vou pegar um emulador de iOS, por exemplo, e vou acessar o mesmo endereço nele e a gente vai enxergar essas alterações acontecendo em tempo real nos dois dispositivos, tá? Para fazer funcionar esse Remote View, que é o recurso de visualização remota do Lifestyle, a gente precisa de duas coisas. Lembra que lá no início a gente baixou um aplicativo, o aplicativo do Lifestyle, tá? A gente precisa abrir esse aplicativo, tá? Então eu vou abrir ele aqui. Notem que ele cria aqui no meu trayzinho aqui um novo íconezinho e eu tenho ele aqui aberto, ele me indicando que eu estou legal, sincronizado com o meu Chrome e estou sincronizado com o meu Sublime, tá? Bom, voltando para o Chrome, aquele ícone que a gente habilitou o Lifestyle, a gente precisa agora habilitar o Remote View, tá? Onde eu faço isso? Nessa área laranja aqui eu tenho toda a explicação. Simplesmente com o aplicativo aberto, eu clico em ligar e ele gera um linkzinho aqui temporário para mim, tá? Quando eu clico em cima dele, ele acessa esse link através da internet e a mágica ela continua acontecendo, tá? O que eu vou fazer aqui é copiar o link e pegar o meu emulador aqui de iOS. Deixa eu jogar ele aqui na tela para a gente enxergar a mesma coisa, tá? Eu vou abrir o Safari dele aqui e vou colar o link na minha aplicação. E pá! Bom, agora eu estou enxergando exatamente a mesma coisa dos dois lados, tá? Então vamos ver o seguinte, se eu alterar uma fonte no meu Sublime e salvar, essa fonte ela tem que ser refletida para os dois lados, tá? Ah, no caso aqui ela não foi, porque eu não estou com o Live View habilitado aqui no meu browser, tá? Então se eu habilitar ele agora, eu consigo enxergar essas alterações. Então, salvei, ó, vejam ali que ele já está refletindo essas mudanças. Opa, cadê o nosso emulador? Tá aqui o cara. Bom, uma vez que eu estou rodando com esses dois carinhas aí, então vejam o seguinte. A mágica é essa aqui. Altero num lugar, ele mostra automaticamente nos dois. Tá? Então vou mudar a posição do nosso quadrado aqui para 200 pixels. Vejam que tanto no emulador quanto no meu Chrome, ela foi para o ladinho. Tá? Eu acho que essa é a grande mágica do Lifestyle, né? Eu consegui enxergar essas alterações que eu vou fazendo aqui em tempo real dentro do meu navegador, elas refletindo. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De fato, o Emmet Lifestyle é uma ferramenta bem interessante para quem desenvolve, principalmente para desenvolvedores front-end. Tá? É uma ferramenta que ela pode trazer um dinamismo bastante grande na hora de se trabalhar. Eu pretendo trazer mais alguns outros tutoriais, exemplos de códigos, mini cursinhos de outras ferramentas, Grunt, Gulp e outras ferramentas para automatizar tarefas. Pretendo trazer alguma coisa sobre WordPress também, alguma coisa sobre Magento, sobre React, sobre alguns geradores de código estáticos e eu espero conseguir ajudar vocês aí a entenderem um pouco mais e a facilitar um pouco a vida de vocês. Esse é o objetivo do canal. Se vocês gostaram, deem um joinha aí, se inscrevam aqui no canal e até a próxima.